Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sexta-feira, final de semana chegou, né? E vida que segue, vida continua, não podemos parar, porque a realidade é uma só, a vida segue. Mas eu estava aqui refletindo aqui agora, estou num lugar que nós usamos para adoração ao Papai do Céu, né? Nossa igreja, e confesso a você que esta visão que eu estou tendo aqui agora, esta manhã, vou virar para vocês verem, né? Tá aí, né? Bancos vazios, porta aberta, né? Nenhuma pessoa aqui dentro a não ser esse que vos fala. Templo bonito, bem adornado, né? Confortável, tudo para dar certo. Mas infelizmente não encontro o devido valor que deveria receber. Ou seja, pessoas se agradarem de estarem na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa geração, eu acredito sim que ela perdeu o prazer pelas coisas de Deus. Só pode ser. E aí a gente fica pensando assim, será que isso é devido a alguma circunstância que não seja frieza espiritual? Olha, há mais de 2000 anos atrás o apóstolo Paulo disse estas palavras. Deixa eu focar aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, você vê que o apetite pelas coisas mundanas intensifica cada dia mais. Próximas semanas aí, né, que se comemora a maior festa no Brasil, que é o Carnaval. Centenas, milhares de pessoas estarão 4 dias aí na folia, totalmente distantes de Deus. Muitas pessoas vão morrer, muitas gravidez indesejadas, muitos abortos serão subsequentes a essas gravidezes, muitos sofrerão acidentes de automóvel, ficarão paraplégicos, tetraplégicos. Muitos pais estarão chorando pela perda dos filhos, famílias inteiras estarão morrendo em acidentes nas estradas devido ao motorista embriagado ou sob efeito de drogas. Então essas são verdades que as pessoas não estão preparadas para ouvir porque não querem ouvir essas verdades. E Jesus continua conclamando: venham a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas as pessoas preferem o quê? Ao invés de vir a fonte inesgotável da vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, o que elas escolhem? Drogas, sexo ilícito, né? Baderna generalizada, e o pior de tudo, colocando aquilo que é sagrado em suas farras, zombando de Deus, escarnecendo da palavra de Deus. E pode ter certeza de uma coisa, o livro de Gálatas, ele diz um versículo lá que é muito forte, ele diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Então, eu acredito assim, brinquem, façam farra do jeito que quiserem, mas não mexam com o conteúdo desse livro e nem também com o nome do autor desse livro, que é Deus. Zombem de tudo que quiserem, mas não zombem do nome de Jesus. Não coloquem o nome do Espírito Santo em festas imundas, profanações. Não façam isso, porque toda ação provoca uma reação. E aqueles que fizerem isso vão pagar um preço muito alto. Volto a dizer, não erreis, disse Paulo,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. E nós moramos aqui numa região onde o forte é a agricultura, agora está sendo agropecuária também, graças a Deus, um estado maravilhoso que é o estado de Minas Gerais. Mas um belo exemplo que você já deve ter notado: você planta 1 grão de milho apenas e você cultiva aquele pé de milho que nasce desse grão de milho que foi plantado. No mínimo, ele vai dar 2 espigas de milho, de 2 a 3, mas vamos colocar 2 espigas de milho. Se você tiver a curiosidade, por exemplo, de contar quantos grãos de milho tem uma espiga, você vai notar que ela vai ter aproximadamente 1000 grãos, no mínimo. Mas você plantou apenas 1 grão e nasceram 2 espigas, 2 vezes 1000, 2.000 grãos. Isso quer dizer o quê? Que nós plantamos muitas das vezes inconscientes ou por falta de respeito, por abuso próprio daquilo que não deve ser mexido, e o resultado vem centuplicado, centuplicado. Então é como se a gente lançasse uma palavra e ela fosse em direção àquela parede. Suponhamos que estejamos num beco. Essa palavra vai lá, vai ter que dar meia volta e voltar. Só que quando ela volta, ela vem com intensidade. Este é o problema. Então assim são as semeaduras erradas que nós plantamos. Elas nunca vêm na mesma proporção, elas sempre vêm numa intensidade muito maior do que aquilo do que nós usamos para plantar. Sabia? Então, tem uma palavra, por exemplo, a palavra cisterna, ela é de origem hebraica e ela significa aquilo que foi cavado com as mãos. Na nossa região, até alguns tempos atrás, se usava muito esses poços, chamados cisternas, para prover o fornecimento de água para as casas. Muitas casas ainda têm por aqui as chamadas cisternas. Mas nunca tivemos a preocupação de saber o significado das palavras. Então agora você sabe que cisterna significa aquilo que foi cavado com as mãos. E o mineiro tem um ditado que é o seguinte: quando vê uma pessoa numa vida degradada, numa vida de destruição, alguém comenta assim: você viu o fulano de tal? Que situação que ele está? Os mais antigos diziam assim: mas cavou com as mãos, Ou seja, ele próprio cavou a situação pelo qual está vivendo. Ou seja, literalmente está dentro de um buraco profundo e agora somente um milagre, somente Deus, através da sua misericórdia e do seu amor, para tirar essa pessoa deste lugar. Então observe você que ainda há uma oportunidade de sair desse buraco que talvez você tenha cavado com as próprias mãos ou com a tua própria língua, palavras e atitudes. Então, meu amigo, essa mensagem, ela tem endereço e é para você. Você que está de pé, tome cuidado para não cair. Você que está caído, pegue nas mãos de Jesus e diga: Senhor, me perdoe, me dê força para me levantar e sair dessa situação. E pode ter certeza que Ele vai estender as mãos para você e você vai sair disso, você vai ser muito feliz. Mas vigia, porque Deus não terá nunca o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido até o fim e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo.